Olá pessoal, grande abraço, força, aquela energia que só nós temos, eu, Carlos Barbosa e você, até a sua aprovação. Estamos juntos, né? Vamos lá, estamos falando de servidor, estamos falando de Lei 8.112 e agora a gente vai falar desses três institutos aqui, olha só, remoção, redistribuição e substituição. São três institutos aí que geram o deslocamento do servidor dentro da estrutura administrativa. Vamos então contextualizar esses institutos aqui, porque é importante você saber que existem esses três institutos lá na Lei 8.112 e que às vezes esses institutos eles acabam incidindo na prova da OAB, tá? Vamos lá. O que acontece? A gente sabe que a administração pública ela é organizada para garantir uma eficiência, um resultado positivo a todos da coletividade. Nós, administrados, temos um direito constitucional democrático de obter o quê? Um resultado positivo do serviço prestado pela administração. A administração, necessariamente, ela tem que prezar pela qualidade do serviço prestado à coletividade. Isso daí é indiscutível. E para que isso aconteça, a administração ela precisa se organizar. Ela precisa se organizar distribuindo de forma eficiente os servidores, distribuindo de forma eficiente os cargos dentro de toda essa estrutura administrativa. Com base nessas premissas iniciais, a gente pode contextualizar então a remoção, a redistribuição e a substituição. Vamos começar com a remoção. Remoção do servidor. Remoção é o deslocamento do servidor dentro da estrutura administrativa. Como assim, professor? Remoção é o deslocamento do servidor que ocupa um determinado cargo e passa a ocupar um outro cargo, tá? Em uma outra estrutura. Olha só o conceito. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ele pode continuar no mesmo prédio ali que ele trabalha, né? Mas exercendo um novo cargo, ou ele pode o quê? Mudar de local, ser removido para prestar o serviço num cargo que fica numa outra sede, numa outra localidade. A remoção, ela pode acontecer de duas formas. A remoção, ela pode ser de ofício. O que é uma remoção de ofício? Quando a administração pública, organizando administrativamente, toma a decisão de realizar a remoção. Olha, servidor, você é muito bom, você vai prestar esse seu serviço agora lá na sede tal, ocupando um cargo tal, tá? Ele continua no mesmo quadro ali de profissionais dentro daquela carreira, então ele vai ocupar um outro cargo pode ser fora da sede, trabalhando numa outra sede, ou pode ser na mesma sede, não há problema. A questão aqui é a remoção do servidor. Ele então vai ocupar um outro cargo, tudo bem? Logicamente a remoção ela ocorre necessariamente o cargo que ele ocupava anteriormente, antes de ser removido, fica ali vago para ser preenchido com outro servidor, seja através de um concurso público ou de uma nova remoção, trazendo um outro servidor, tá, de um outro cargo para preencher aquele cargo específico. Então a remoção aqui, guardem, grifem aí no seu caderno, memorize isso, remoção é o deslocamento do servidor, servidor que é transferido, que é removido, tudo bem? Redistribuição já é diferente, por quê? A redistribuição não é, na verdade, a remoção do servidor. O servidor até pode ir de carona, né? O servidor ele pode até ir de carona, mas a redistribuição, tá? É o deslocamento do cargo. O cargo sai, tá? Dessa estrutura, o cargo é transferido para uma outra estrutura. Olha só, é o deslocamento do cargo dentro da carreira para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com atribuições, responsabilidades e vencimentos equivalentes. Olha só como é interessante. Vamos pegar lá um cargo administrativo. Um cargo administrativo que pertence à Secretaria da Saúde. O servidor está lá, bonitinho, desenvolvendo as suas atribuições naquele cargo de auxiliar administrativo. Temos dois cargos de auxiliar administrativo na Secretaria da Saúde, mas não temos nenhum cargo administrativo na Secretaria do Meio Ambiente. Então, a redistribuição faz da seguinte forma, pega um cargo que está na Secretaria da Saúde e leva para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, existe o deslocamento do cargo, existe uma redistribuição do cargo. E pode ser que o servidor que esteja ali preenchendo aquele cargo
ele vai junto, tá? Mas ele vai, na verdade, de carona, porque o que foi, tá? Foi, na verdade, o cargo. Então, eu gosto muito de visualizar, eu gosto muito de memorizar essas informações. Todas as informações eu gosto de criar algumas ideias, né? Umas ideias talvez às vezes até lúdicas, né? Mas é importante. Olha só, imagina só, quando o servidor ele está trabalhando ali, é como se ele estivesse dentro de uma caixinha, uma caixa. Ele está desenvolvendo a sua função dentro de uma caixa, é o cargo, tá? Às vezes ele sai do cargo e vai entrar uma outra caixinha, num outro local. Nesse caso aconteceu a remoção, ele saiu da caixa e foi para uma outra caixa, o servidor. Às vezes, o que vai, né, na verdade, é a própria caixa. A caixa que sai daqui, desse órgão, e vai para lá. Se o servidor estiver dentro da caixa, ele vai junto, né? Ele vai junto. Nesse caso aí é redistribuição. Remoção, sai o servidor de uma caixinha e vai para outra, né? E redistribuição, a caixa que vai, né? Leva-se a caixa e o servidor. Redistribuição também é muito interessante porque é através dessa redistribuição que se preza, que se verifica a qualidade e a eficiência do serviço. Só ocorre a redistribuição quando um determinado setor está precisando ali de uma nova estrutura para dar um suporte naquela função, naquela atividade. Então, olha só, redistribuição é o deslocamento do cargo. Deslocamento do cargo. E a substituição? Substituição é uma questão temporária. Olha só, é a designação de um servidor para exercer interinamente as funções do superior hierárquico. Superior hierárquico, ele teve que deixar temporariamente o seu cargo, né? Deixou temporariamente as suas atribuições, então vem um substituto. O substituto, ele substitui necessariamente o seu superior hierárquico temporariamente. Isso daí é a substituição. Geralmente acontece aí, olha, o instituto é aplicado aos cargos em comissão e às funções de confiança, tá? Cargos em comissão ou funções de confiança. A pessoa passa a exercer interinamente aquelas funções em virtude da ausência do legitimado a executar aquelas atribuições. Então, temos aí substituição, remoção e redistribuição. O que você destaca, professor? O que você destaca aí? Eu destaco esses dois, remoção e redistribuição. Por quê? Porque geralmente eles confundem a cabeça do aluno, a cabeça do candidato à prova da OAB, confundindo aí as informações que estão dentro de remoção e redistribuição. Lembre-se, remoção vai o servidor, redistribuição vai o cargo. Tudo bem? Com as características que a gente acabou de mencionar aqui. Vamos ver então como essa questão cai em prova. Analise a seguinte afirmação. É possível a redistribuição de cargo vago na administração. Olha só, será que é possível a redistribuição, o deslocamento do cargo quando o cargo estiver vago? Gente, a resposta é verdadeira. Claro que sim, tá? Não há problema alguma da redistribuição de cargo vago, porque o que importa ali é uma nova estrutura que está sendo montada, em um outro órgão, e dependendo da necessidade, esse novo cargo que está sendo montado lá será preenchido através de concurso público. Mas a redistribuição é o deslocamento da caixa. Se a caixa está vazia, não tem problema nenhum. Se a caixa está preenchida, beleza, ótimo, vai também o servidor. Então a redistribuição é o cargo que vai. Certinho? Só mais uma observação. Seria possível a remoção de um cargo vago? Remoção? Remoção não é possível você utilizar a remoção quando o cargo estiver vago. Por quê? Se o cargo está vago, não tem servidor. Óbvio, né? Se não tem servidor, não tem remoção. E a remoção recai sobre pessoa, sobre o servidor. Obviamente não é possível nem a remoção, tá, nessa situação, mas é possível a redistribuição, certinho? A substituição, ela tem também a sua importância, mas a substituição, ela não tem grande incidência nas provas da OAB, ela não tem grande incidência não, de qualquer forma vale você dar uma analisada aí, né, prestar atenção nas informações passadas aqui quanto à substituição, principalmente no seu critério, tá,
interino, ou seja, na temporariedade. Não existe uma substituição permanente por prazo indeterminado. É temporariamente, ou seja, enquanto a situação estiver ali ausente, ou seja, enquanto o superior hierárquico ele não estiver presente, o substituto ele continua a prestar o serviço ali e desenvolver suas atribuições. Diante da substituição, não existe nenhum vício de competência, porque a substituição ela concede competência ao servidor que está substituindo. Então, o substituto ele recebe as competências para o desenvolvimento das atribuições justamente por causa do instituto da substituição em si. Certinho? Então é isso, vou deixando aquele forte abraço e aguardando o nosso próximo encontro para a gente terminar e falar mais um pouquinho aí do servidor público. Grande abraço, força, tchau!